Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu trouxe novamente o Supla Catavento, que é uma regravação da primeira aula. Como aquele foi o meu primeiro vídeo, muitas pessoas ficou com dúvida, né? Porque a gravação não ficou boa, peço até que vocês me desculpem, né? Mas não saiu boa. E como ele teve bastante visualização, eu tô regravando ele, certo? O primeiro Supla que eu fiz foi esse daqui, ó. Eu fiz ele na linha Amigurumi. Ele ficou medindo 30 centímetros. 30 centímetros. E na regravação, eu fiz ele no barbante número 6 e ele ficou medindo 39 centímetros. É que eu não vou conseguir mostrar aqui inteiro para vocês, não cabe na tela. Mas ele ficou medindo 39 centímetros no barbante número 6. Eu fiz exatamente o mesmo tanto de carreira que eu fiz nesse suplá com a linha Amigurumi. Então, se você for fazer na linha Amigurumi, durante o vídeo eu explico aonde você pode fazer o aumento de carreiras aqui, certo? Então, peço para você, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as novas notificações e bora para a aula! Então, para iniciar aqui o nosso Supla Catavento, eu estou utilizando a agulha número 3 e o barbante número 6. Então, vamos iniciar com um anel mágico. Então, vamos fazer aqui o anel mágico. Vamos prender o nosso fio, subindo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço meu fio e vou trabalhar aqui dentro do anel 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, certo? Prontinho, trabalhei aqui as minhas 24 correntinhas. Vou fechar aqui, ó, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou ajustar aqui o meu anel. Não vou fechar muito, não. Mas se vocês querem fechar mais, pode fechar. Mas o meu não vou fechar muito, não. Agora, a gente vai subir as três correntinhas que vai equivaler a um ponto alto. Subimos 3 correntinhas, laçamos o fio no próximo ponto alto de base, vamos trabalhar um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, a gente ficou aqui com 3 pontos altos juntos, certo? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. No próximo ponto alto aqui, sem pular ponto alto aqui da base, vou trabalhar novamente 3 pontos altos juntos. Um ponto alto para cada ponto de base, certo? Então, aqui a gente ficou com mais um bloquinho de 3 pontos altos junto, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. A minha calopsita resolveu participar aqui do vídeo. Então, voltando. Vamos fazer 3 correntinhas. No próximo ponto alto de base, vamos trabalhar os 3 pontos altos novamente sobre cada ponto de base. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta. A gente vai preencher esses bloquinhos com 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Prontinho. Então, terminei aqui essa carreira e ficou com 8 bloquinhos de 3, separados por 3 correntinhas. Então, vou fechar aqui, né, das minhas 3 correntinhas, com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, porque como é ponto baixo, para não ficar aquela marcação, a gente vai trabalhar carreiras tipo caracol, sem finalizar as carreiras, tá certo? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo, né? Fechei a carreira, vou subir uma correntinha, que vai equivaler a um ponto baixo. No próximo ponto alto aqui, ó, no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou ficar com 2 argolinhas no fio e vou puxar uma vez. No próximo,
Vou puxar novamente uma argolinha e puxar de uma vez. Então, esse é o ponto baixo. Aqui dentro do espaço de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, certo? Então, aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou vir no primeiro ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto baixo. No segundo ponto alto, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, fiquei com 3 pontos baixos, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E 2 pontos baixos aqui no espaço de 3 correntinhas. Vou fazer novamente 3 correntinhas e vou repetir a mesma coisa até finalizar a carreira. Então, a gente vai ficar com 5 pontos baixos em cada bloquinhos desse que tem os 8, a gente vai ficar com 5 pontos baixos separados por 3 correntinhas, tá certo? Prontinho. Então, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Então, eu não vou fechar essa carreira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um marcador e vou marcar aqui, ó, nas 3 correntinhas que eu subi. Vou deixar um marcador aqui para mim saber aonde que é o rumo que eu comecei a carreira, certo? Então, vou colocar um marcador aqui. Aí, aqui agora, a gente vai dar início à segunda volta de ponto baixos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou vir no meio aqui, ó, entre esses 2 pontos baixos, que aqui foi aquela uma correntinha que a gente subiu. Então, aqui, ó, no meio desses 2 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo espacinho aqui, ó, faço mais um ponto baixo e vou seguindo aqui com pontos baixos, certo? Então, aqui, ó, eu já fiquei com 4 pontos baixos. Aqui no espacinho de 3 correntinhas, vou fazer novamente 2 pontos baixos, certo? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, a gente vai trabalhar só esses espacinhos aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, entre os 2 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no espacinho, 2 pontos baixos. Então, a nossa carreira tá ficando dessa forma. Então, a gente vai sempre iniciar aqui, ó, entre os 2 primeiros pontos baixos, porque a gente precisa levar o nosso catavento assim, né? Nesse sentido. Então, a gente não vai pegar em cima do ponto, vai pegar no meio aqui, ó, entre os 2 primeiros, a gente vai colocar um ponto baixo, certo? Então, agora a gente aqui já ficou, ó, com 2, 4, 6. Então, cada volta a gente vai aumentar 1. Por quê? Porque no caso a gente sempre tá pulando um ponto baixo aqui no início. Então, vamos fazer, ó, as 3 correntinhas, vamos vir aqui no nosso espaço e vamos trabalhar pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, é repetido, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até a gente ter, ó, a gente vai levar contando aqui, ó, essas 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Então, aqui no caso já tem 3. Então, nós vamos fazer até chegar na 8ª volta, né? Porque daí vai dar número ímpar aqui na nossa carreira de ponto baixo, certo? Então, eu vou dar uma boa adiantada aqui no meu e já volto com as minhas carreiras concluídas. Acho que deu para vocês entender certinho, né? Então, a gente só vai caminhando, sempre aumentando 2 pontos baixos aqui no espaço de 3 correntinhas, certo? Então, fazemos aqui, ó, as nossas 3 correntinhas. Vamos pular o primeiro ponto baixo, aqui no segundo ponto baixo, que a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo.
Então, cheguei aqui no final dos meus pontos baixos, vou fazer 2 pontos baixos em cima das 3 correntinhas. Vou repetir novamente as 3 correntinhas e vou fazer a mesma coisa por todas as nossas 8 voltas, ok? Prontinho, então finalizei aqui, ó, as minhas 8 carreiras, né, contando com essa carreira aqui de 3 pontos altos separados, né? Então, ó, fiz 2, 4, 6, 7, né? E essa é a 8 que eu vou fechar aqui. Então, cheguei aqui no rumo da onde eu deixei o marcador, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Então, cheguei aqui na minha última pazinha aqui do catavento, né? Então, aqui no caso, ó, já tem as 8, ó, 2, 4, 6, 8, porque a carreira começou aqui no começo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, minhas 3 correntinhas, vou continuar da mesma forma, pulando o primeiro ponto baixo. Aí, vou seguir com pontos baixos até aqui, chegando aqui quase no final da carreira. Então, vou caminhar aqui. Quando eu chegar aqui, ó, faltar os 2 pontos baixos que eu coloquei aqui, ó, nas 3 correntinhas, ó, esses são os 2 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou deixar os 2 pra fora, né? Então, ficou assim, ó, dessa forma, ó, os 2 aqui, e eu fiz o meu ponto alto aqui. Lembrando que aqui nessa carreira, pessoal, na 8ª carreira, nós vamos ficar com 11 pontos baixos. Então, vocês contam se tem 11 pontos baixos. Na próxima carreira, que é essa que a gente tá fazendo, aí aqui era 11, depois vai ser 9, 7, 6, 7, 5, 3, depois 1. Então, aqui vai diminuindo de 2 em 2. Então, essa carreira, ó, a de baixo ficou com 11, a última, a de cima vai ficar com 9. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, nas minhas 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Faço novamente 1, 2, 3 correntinhas e vou continuar aqui a minha carreira da mesma forma. Pulando o primeiro e preenchendo aqui com ponto baixos, ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fiz aqui meus 9 pontos baixos. Sobrou os 2 que eu tinha feito nas 3 correntinhas. Vou fazer novamente 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo aqui no espaço de 3 correntinhas, 3 correntinhas novamente e vou repetir o mesmo processo até o final da nossa carreira. Então, tá ficando, ó, dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar diminuindo. Lembrando que, ó, aqui ficou a primeira carreira de ponto baixo, 5 ponto baixo, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, para aumentar, a gente vai aumentando um ponto baixo por carreira. Para diminuir, a gente vai diminuir 2 pontos baixos por carreira, certo? Se vocês quiserem fazer o trabalho maior, deve ser continuado aqui da 11 carreira. Lembrando que vocês têm que deixar ficar número ímpar, para a gente poder finalizar com um ponto baixo. Então, se você quiser fazer o trabalho maior, ou se você estiver fazendo na linha, né? No caso, o primeiro supply eu fiz na linha amigurumi. Se você quiser fazer na linha amigurumi, não vai ficar desse tamanho. Então, você continua aumentando daqui, ó. Aonde ficou 11, você pode fazer até chegar 19 pontos baixos aqui, que vai dar um suplado tamanho bom, tá certo? O que eu fiz, o primeiro, com esse mesmo tanto de carreira, ele ficou com 30 centímetros. Para mim, tá bom 30 centímetros, mas tem gente que gosta dele com 40 centímetros, de 38 a 40 centímetros. Então, daqui vocês podem aumentar, certo? Prontinho, então cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, dessa minha volta com 9 pontos baixos e já iniciei aqui, ó,
com 7 pontos baixos, que é a próxima carreira de diminuição. Faço as 3 correntinhas, venho aqui, ó, na primeira argola aqui, fecho aqui com um ponto baixo, subo novamente 3 correntinhas, venho na próxima argolinha aqui e fecho aqui com um ponto baixo. Então, tá ficando assim, ó. Cada carreira a gente vai aumentar uma argolinha dessa. Faço novamente as 3 correntinhas e vou voltar aqui, ó, na minha parte da pá do catavento. Então, pessoal, aqui, ó, essa carreira já tá com 7 pontos baixos, né? A próxima carreira, como é diminuição de 2, na próxima a gente vai ficar com 5, depois com 3 e depois com um ponto baixo, certo? Então, como é uma repetição, eu vou dar uma boa adiantada aqui no meu. Prontinho, então já completei aqui a minha última carreira de diminuição. Então, cheguei aqui, ó, nos meus 3 pontos baixos, vou fazer as 3 correntinhas e vou pular o primeiro e vou vir aqui, ó. Sempre a gente tá deixando 2, né? Então, vai dar certinho aqui para finalizarmos a nossa carreira. E fiz aqui, então, o meu ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntinhas e vou continuar assim a minha carreira. Então, aqui, ó, eu já cheguei na minha parte aqui, onde eu deixei o marcador, né? Então, o próximo aqui, ó, eu já fiz o meu ponto baixo aqui, certo? Então, agora, eu vou tirar o marcador daqui, ó, onde eu tinha marcado aqui a minha carreira inicial. Então, teria que fechar a carreira aqui, né? Se a gente tivesse fazendo carreira, todas as voltas fechadas, né? Então, eu vou colocar o meu marcador aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo, em cima da nossa pazinha do catavento. Então, eu vou colocar nesses 3 aqui, ó. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, meu marcador aqui para me lembrar que aqui é que eu vou fechar a minha volta, certo? Então, vai ficar aqui, ó. E agora, eu vou dar continuidade aqui com 3 correntinhas até finalizar aqui a minha carreira. Então, cheguei aqui, ó, onde eu marquei, vou fazer as 3 correntinhas e vou fazer uma volta toda de 3 correntinhas com um ponto baixo em cada argolinha. Então, eu vou fazer essa volta toda dessa forma, ó, as 3 correntinhas. E aqui onde eu deixei o marcador é que eu sei que aqui vai ser o início da minha carreira, certo? Então, quando eu chegar aqui, ó, nessa parte, né, onde eu fiz o ponto baixo aqui, né, eu vou fazer as 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, nas 3 correntinhas da volta anterior, faço mais 3 correntinhas e vou fechar aqui, ó, na próxima. Então, assim, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Prontinho, então, já fiz toda a minha volta aqui. Cheguei aqui, ó, no rumo do meu marcador. Note que em cima de cada finalização aqui do nosso catavento, ficou esse espacinho maior, né? Então, aqui que vai ser o final da nossa volta. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, né? Fiz as 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Aqui mesmo, nesse um ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui nesse espaço. Então, ó, ficou dessa forma, certo? Agora, sem fazer correntinhas de separação, cada espacinho desse, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, cada espacinho desse, 3 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, venho pro próximo, trabalho 1, 2 e 3. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Prontinho. Então, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira,
vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que eu subi. Então, assim, ó, a gente consegue fechar toda a nossa volta sem que ela fique com defeito, certo? Então, agora, vamos subir 3 correntinhas. E vamos trabalhar 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponta aqui de base. Então, a gente vai usar 2 bloquinhos aqui, né? Porque cada bloquinho desse a gente fez 3 pontos altos, né? Então, trabalhamos aqui, ó, os nossos 6 pontos altos. Então, ficou assim, ó, 3, 6. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos pular um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Então, a gente pula esse bloquinho, no próximo a gente laçamos o fio e vamos trabalhar aqui 2 bloquinhos, a gente trabalha 2 e pula 1, separado por 4 correntinhas. Então, essa volta a gente vai trabalhar ela dessa maneira. Então, ó, trabalhei aqui meus 2 bloquinhos, né? Que vai dar 6 pontos altos. Faço as 4 correntinhas. E pulo um bloquinho, venho aqui no próximo e trabalho 2. Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a nossa carreira. Então, já trabalhei aqui toda a minha carreira, fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, vou puxar só uma vez. No próximo, vou puxar mais uma vez. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meio, tem 6, né? Então, vai ficar 3, 3. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou fechar aqui, ó, com uma correntinha. Só pra gente poder fixar aqui o nosso ponto. Então, laço meu fio, venho aqui no espaço e vou trabalhar, ó, um ponto alto. Laço meu fio e vou trabalhar pontos altos. Ao todos, a gente vai trabalhar aqui dentro 8 pontos altos. Então, aqui já foi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz meus 8 pontos altos, vou vir aqui, ó, no meio, vou separar. Vou vir aqui no meio, ó, vou separar 3 pontos altos para cá e 3 para lá. No meio aqui, vou fazer um ponto baixo, certo? Laço meu fio e volto a trabalhar aqui os 8 pontos altos. Então, vamos trabalhar dessa maneira por toda a nossa carreira. No espaço, 8 pontos altos e aqui no meio dos 6 pontos altos, né? Separa 3 e 3, fazemos um ponto baixo. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Prontinho, então, cheguei aqui no final da nossa carreira, trabalhei os 8 pontos altos. Vou vir aqui, ó, naquela uma correntinha que a gente fez para subir e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fechei aqui a minha carreira. Vou caminhar aqui, ó, para o primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, só para a gente poder caminhar aqui nesse ponto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou segurar aqui na terceira correntinha e vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, aonde eu segurei e vou fazer aqui, ó, um ponto picô, que é um ponto baixo aqui nessa correntinha que a gente segurou. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas, voltar aqui no meu ponto alto e fazer um ponto baixo, fazendo assim um ponto picô. Vou caminhar mais uma vez com um ponto alto, 2 correntinhas e fechar aqui com um ponto baixo. Novamente, vou fazer isso até eu completar todos os meus pontos altos.
certo? Então, tá ficando assim. Trabalhei aqui, ó, o meu último ponto alto, em cima do último ponto alto da carreira anterior. Aqui eu não vou fazer o ponto picô, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto do grupinho de 8 aqui da carreira seguinte e vou trabalhar aqui um ponto alto, certo? Então, vai ficar esse ponto alto sem o picô. No próximo ponto alto é que a gente vai fazer o picôzinho de 2 correntinhas e fechar aqui com um ponto baixo. Então, a gente vai seguir dessa forma por toda a nossa carreira. Esse é a nossa última carreira aqui do nosso suplá catavento, certo? Então, vai ficar, ó, dessa maneira. Então, cheguei aqui no final da nossa carreira, fiz aqui o meu último ponto alto, sem fazer as 2 correntinhas, né, que é o ponto picô. Então, a gente vai vir aqui, ó, na nossa terceira correntinha, vamos pegar 2 fios, né, para ficar bem preso o nosso trabalho. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, fechamos e puxamos mais uma vez para prender aqui o nosso trabalho. Então, aqui chegou o final do nosso suplá. Corta um pedaço, deixa um pedaço bom assim de fio. Vou puxar, puxo bem aqui para ficar bem fixo, né? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai arrematar. Então, aqui, ó, qualquer lugar aqui atrás, aqui próximo, né, do fio, vamos puxar aqui o fio, caminhando ele aqui para trás, certo? Então, puxamos uma vez, vamos puxar aqui, ó, pro outro ponto. Vamos pegar o nosso fio aqui, como é número 6, vamos dividir ele no meio, né? Vai dar 3, vai dar 2 bloquinhos aqui de 2 fios aqui de 3 fios cada espaço, né? Então, vamos puxar aqui, ó, mais uma vez, em algum desses espaços aqui. Só uma, né? Só uma perninha. Vamos amarrar, ó, uma. A primeira não puxa muito para não repuxar aqui o ponto. Então, eu fiz 1, 2. O segundo já pode ser um pouquinho mais forte. E o terceiro, bem forte, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os dois. Vou vir aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, vou trazer esse fio mais uma. E vou puxar mais uma vez aqui, trazendo ele escondendo aqui, ó. 2. Então, fiz isso, agora eu posso cortar aqui, ó, rentinho. Daí, não vai aparecer onde a gente fez o nosso arremate, certo? Agora, com o fio aqui, ó, do meio... deixa o espaço não tão muito apertado, né? Vamos dividir aqui, ó, novamente o nosso fio em 2, né? Pego só uma perninha, passo aqui, puxo ela aqui, ó, só uma perninha aqui para dentro do próximo ponto aqui. E vamos fazer novamente aquele 3 amarros, né? Primeiro, não muito apertado. O segundo um pouquinho mais apertadinho e o terceiro mais apertado. Ou com uma agulha de tapeceiro, com a própria agulha do crochê mesmo, a gente vai pegar aqui, ó, uns 3, 4 pontos, vamos passar a nossa agulha aqui, ó, escondendo aqui, e vamos puxar aqui, então, o nosso fio para dentro aqui, escondendo, ó. Então, escondi aqui um pedaço do nosso fio. Se você quiser ir caminhando com ele, esconder ele totalmente, mas aqui eu vou cortar. Aí, pode cortar rentinho aqui, que vai ficar escondido. Então, esse foi o nosso arremate, certo? Então, chegamos ao final da nossa aula aqui do nosso suplá catavento. Espero que vocês tenham gostado da aula.
Se vocês ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim. Tentei explicar da melhor maneira, né? Mas talvez alguém ainda possa ficar com dúvida, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o seu joinha. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima aula!